todos. Que bom a gente estar aqui nesse momento, se reencontrando, né? Infelizmente, nós estamos afastados por um tempo devido ao coronavírus, galerinha. Mas isso não vai atrapalhar o nosso percurso na nossa aprendizagem, certo? E essa videoaula para vocês é para que a gente aqui estabeleça, né, uma continuidade das nossas aprendizagens. Então, agora vamos pegar a apostila para que vocês vão seguindo o conteúdo que eu vou começar a falar para vocês, gente. Eu estou aqui me detendo sobre o tema admirar e filosofar sobre a natureza, certo? E, primeiramente, por que os filósofos admiravam a natureza? Porque a natureza era a fonte de toda a inspiração para que eles buscassem o porquê das coisas, certo? Então, eu já disse para vocês, no iniciozinho, né, do bimestre, que a filosofia, né, amor ao saber. E os filósofos, eles amavam a busca pelo conhecimento. E não existe algo mais rico como fonte de conhecimento do que a natureza, né? A natureza, ela é toda fonte de conhecimentos. E aí os filósofos, observando, né, começavam a questionar, né, o porquê que existem tantos animais, que espécies poderiam surgir dali. Dava para estudar tudo de uma única forma? Então os filósofos, lá na página 12 do material de vocês, os filósofos, eles vão começar a buscar uma forma de classificar métodos para estudar todo o conhecimento que a filosofia, né, que a natureza agregava para a filosofia. Daí, nesses métodos, eles viram que podiam separar cada coisa e ali estudar as coisas no seu devido tempo. Tipo, a geologia estudaria os astros, a geografia estudaria as rochas, né? A arqueologia iria estudar o quê? O material histórico, né? E por diante, gente, como hoje a gente imagina a matemática, que vai ser ligada aos números, né? Então, cada área de conhecimento tem a sua divisão, né? E a sua disciplina que vai dar conta do estudo daquele recurso. Por quê? Imaginem vocês acham que uma pessoa só é capaz de saber tudo, dar conta de todos os conhecimentos? Não, né? Então, os filósofos já viram isso lá no século V, né? Que era impossível uma pessoa só dar conta de todos os conhecimentos. Daí, começou a se pensar nessa divisão de conhecimentos. Lógico que naquele momento, todas as disciplinas não surgiram naquele século, mas a divisão dos conhecimentos já se dava a partir dali. Vocês vão ver, gente, que lá na página 13 vai ter umas questões para vocês responderem, certo? Que tem a hora de filosofar e que eu gostaria que vocês respondessem após a videoaula. E dando sequência na página 13, após os questionamentos, tem aí um outro subtema, que são argumentos, né? O que é que nós entendemos por um argumento? Pensem um pouquinho. Argumento seria ideias. Eu estou argumentando quando eu estou pensando? Também, né? Então, argumentos é tudo que é necessário para que se exista um diálogo, certo? São as nossas ideias, o que nós pensamos, os nossos posicionamentos. Existem alguns critérios, né? Para que se tenha um bom argumento, tem que se estabelecer perguntas interessantes para que isso aconteça, esse diálogo, né? Tem que existir atenção das pessoas, dos pressupostos, né? Para que entendam o porquê que a gente está falando aquilo. E aí a gente vai estabelecer um diálogo filosófico. E vocês podem estar se perguntando, um diálogo filosófico. E aí, gente, a gente pode aqui se questionar. Um diálogo filosófico é o mesmo diálogo, uma conversa que eu estabeleço com meu colega, com a minha família? Não. Um diálogo filosófico, ele tem requisitos, né? Para que seja um diálogo filosófico, tem que ser uma conversa, que tenham perguntas interessantes, que necessitem de uma reflexão, ou seja, de um pensar.
para que eu possa elaborar uma resposta. Então, tipo, eu posso dizer que eu estou conversando com meu colega e eu digo ao meu colega, hoje vai chover? É um diálogo filosófico? Não, certo? É uma ideia que surgiu, é uma troca de informações que eu estou querendo uma resposta, mas não necessita de uma reflexão. Agora, se de repente eu olho para o meu colega e eu falo, o que lhe traz felicidade? Opa, é algo que me faz pensar, né? Será que a felicidade do meu colega é a mesma felicidade que eu sinto com relação às coisas? Não. O que é o bem, o que é o mal? É um diálogo filosófico? Sim, porque nos faz pensar o que faz parte do mundo do bem, o que faz parte do lado do mal. E aí a gente vai necessitando, gente, é isso, esse exercício de pensar, de refletir sobre as coisas, ok? Na página 14 tem algumas questões que se pede para fazer em grupo, mas é daquele material anexo da gente, que são aquelas pecinhas do quebra-cabeça que deu tempo a gente adiantar na sala, certo? Então eu estou indo agora para a página 15 do material de vocês, onde lá está se explicitando nessa página o conceito de biodiversidade, certo? E o que é a biodiversidade? Bem, gente, retornando, recapitulando aqui, na página 15 a gente vai lidar com o conceito de biodiversidade. Então, assim, bio, vida, diversidade, diversas formas de vida. Então, alguns filósofos, eles buscavam entender as diversas formas de vida que existiam no planeta. E, mais adiante, lá por volta do ensino médio, quando a gente for estudar filosofia lá, a gente vai ver uma classificaçãozinha onde alguns filósofos, eles apontam, como seria o princípio de todas as coisas. Como é que surgiu o universo, Vou dar só um exemplo para vocês. Pitágoras de Samos dizia que o universo ele é composto por números, certo? É tanto que na matemática vocês também vão estudar ainda o teorema de Pitágoras, certo? Na matemática, e a filosofia tem influência na matemática? Sim, certo? São pensadores que tiveram influência em outras áreas. E diversos outros filósofos que vão apresentar. Uns diziam que seriam que a água, outros diriam que era o fogo, que o universo surgiu dos 4 elementos, água, fogo, terra e ar, e assim por diante. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Na página 15, Demócrito, ele se interessou pela combinação, certo? Pela combinação de elementos, E que esses elementos, eles iriam, dar o pontapé inicial na formação de todas as coisas. Que elementos eram esses? Ele vai dizer que eram os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. O ser humano tem sua porção de água, o universo tem sua porção de água. Então, assim, são fatores que estão presentes em todas as outras, que dão origem a todas as outras coisas que existem. A gente volta para entender, um pouquinho aqui no conteúdo da gente, por que algo foi pensado lá no século V e a gente está estudando na atualidade, para vocês entenderem por que os filósofos tinham um papel de destaque, certo? Eram pessoas que tinham um pensamento muito além. Vocês imaginem que eles tiveram essas ideias no século V e que são conceitos que valem até hoje, certo? E eu puxo para a nossa realidade. Será que nós estamos cuidando bem da nossa natureza? Se os filósofos falam que a natureza é a fonte de todos os conhecimentos, será que hoje o ser humano ele cuida bem da natureza, dos recursos que ela oferece para a gente? Eu acredito que não, Por isso que a gente vê tanta desordem no mundo atual, Ondas de calor, a natureza respondendo aos desmatamentos, E a tudo que a própria humanidade faz contra ela, Vai chegar um momento que a gente não vai ter recursos, gente. E os filósofos já se preocupavam com isso, mesmo sem saber o que poderia acontecer, Na preservação desses recursos. Bem, pessoal, eu vou deixar para vocês uma tarefa. Após a videoaula, vocês vão ler
o conteúdo da página 15, que fala da biodiversidade, certo? E eu quero que vocês pensem, pesquisem e no caderninho de filosofia vocês escrevam, né, como a humanidade trata a natureza. Eu quero um texto, certo? Um textozinho de 20 linhas. Pode ser mais, no máximo 20 linhas, não pode ser mais que 20, certo? Tem um mínimo, também não tem um mínimo, eu quero que o texto contenha 20 linhazinhas. Posso pesquisar para falar sobre, no meu texto eu posso falar de desmatamento, que você falou na videoaula, eu posso falar do efeito estufa, que eu já estudei, que também é a ação do ser humano com a natureza. Pode. Certo? Pode entrar. Eu quero que vocês nesse texto abordem a importância que a natureza tem, que os filósofos já incentivavam isso no século V, como eu falei para vocês, dessa preservação da natureza, e como a humanidade nos dias atuais destrói a própria natureza, que é uma fonte de conhecimento. E aí, Claudinha, quando eu terminar esse texto, o que é que eu vou fazer? Vai deixar no caderno e a gente, quando retornar, que passar todo esse momento, né, dessa pandemia que está existindo, que vai passar, aí na sala de aula vocês vão me mostrar, ok? Até a nossa próxima videoaula, gente.